Fala turma, tudo bem? Decidi gravar esse vídeo agora de última hora para bater um papo com vocês a respeito dessa visão geral em cima do marketing para as empresas, de como que funcionam esses processos de vendas e como funciona a mentalidade dos empresários para entender que às vezes eles precisam de uma empresa para implementar esse processo de vendas para eles. A primeira coisa, de fato, é que você precisa ter um canal de aquisição ativo na sua empresa, que traz clientes todos os dias para você. E pensando nisso, existem diversas formas de divulgação, diversas formas de você chegar até o seu cliente. Tem a forma paga, que é através de anúncios pagos, e existem diversas formas de anúncio. E existem as formas orgânicas, que você pode postar vídeos virais, você pode pegar tendências, você pode pegar memes, você pode pegar conteúdos sazonais de Natal, Páscoa e etc. Tanto quanto você pode também utilizar de marketing de afiliados ou de indicações, que é quando você vende ou divulga o seu serviço, a pessoa ela vende e ganha uma comissão em cima daquele valor que foi feito, daquela venda que foi feita. Então, seguinte, você tem diversas formas de aquisição de cliente. E a ideia é que uma não descarta a outra. Vamos fazer uma associação aqui. Hoje, quando você vai almoçar, você coloca no seu prato várias coisas que você gosta. E não é porque você está colocando uma coisa que você gosta ali, um exemplo, não é porque você está colocando uma carne assada, por exemplo, eu gosto bastante, e não é por causa que você está colocando uma carne assada que você vai dispensar colocar um pouco de lasanha no seu prato. Um mais o outro funciona melhor ainda. Então, é igual aquele meme do filme do ratinho lá, que quando ele come as duas, quando ele faz a combinação, explode a sensação na cabeça dele. É uma associação besta, mas é uma ideia para te mostrar como que muitas das vezes as pessoas negligenciam. Elas falam, olha, eu já estou fazendo tráfego orgânico, ou eu já estou fazendo tráfego pago, e nem por isso eu vou fazer o tráfego orgânico e vice-versa. Quando na realidade, aqui a gente pensa que se o seu foco de fato é vender mais, é alcançar o topo de faturamento que você consegue no menor espaço de tempo, você precisa utilizar o máximo de canais de aquisição ao mesmo tempo. Você precisa fazer um empilhamento de canais de comunicação. E é justamente por isso que a gente bate muito no ponto aqui com os nossos clientes de que o básico do básico do básico precisa ser um tráfego pago, que te traz previsibilidade de vendas. É onde você consegue saber todos os dias, aqui vai ter aquela quantidade de pessoas chegando até você. Já no tráfego orgânico, claro, como eu falei, precisa ser um mais o outro, e não um ou outro. Mas o grande lado ruim do tráfego orgânico é que você depende muito do algoritmo. Você depende, como eu te falei, de ficar refém de sempre criar novos conteúdos. E há quem não goste desse formato, e tá tudo bem. A estratégia de depender só do pago, no caso, não seria somente depender, ou conseguir escalar em cima do pago é muito válido também, porque tem quem prefira não ficar refém da criação de conteúdo, e tá tudo bem, sem problemas algum. A questão é que, se você está disposto a criar conteúdo, se você está disposto a estar onde o seu cliente está, você consecutivamente vai vender mais. Isso não tenha dúvidas que isso vai acontecer. Então é justamente por isso que você precisa ter sempre canais de aquisição ativos no seu negócio. E por que que os empresários, muitas das vezes, eles se sentem limitados, eles sentem que às vezes o tráfego pago, por exemplo, uma empresa está sendo somente um custo e não um investimento na sua empresa? Porque a maioria dos empresários não terminam ciclos de aprendizado. Eles começam, eles fazem algumas campanhas avulsas e eles simplesmente abandonam o processo. Muitos mentores, infoprodutores, empresários, de fato eles não conseguem ter essa constância de fato fazer o processo até ele dar certo. É a diferença grande de um amador para um profissional. É justamente essa. O amador ele simplesmente faz ações avulsas. Já o profissional, ele segue um processo e ele entende que os processos eles são feitos para serem otimizados. Ele não para no meio do caminho, ele simplesmente dá continuidade no processo. Então esse é o grande diferencial das empresas que de fato conseguem implementar um processo de marketing e ver resultado para algumas empresas insatisfeitas com vários gestores de tráfego independentes que passaram ou agências
mal sucedidas que de fato implementaram um mau processo para essas empresas. Eu entendo perfeitamente esses empresários que ficam chateados e acabam generalizando todas as empresas de marketing. Já que o trabalho que nós fazemos com nossos clientes é justamente o oposto. Nós somos uma aceleradora de negócios que trabalha em cima do resultado do cliente. É justamente porque a gente veio de vendas próprias que a gente tem 100% de noção o que a gente precisa implementar para o nosso cliente. E eu quero explicar um pouco mais para você sobre por que esses empresários eles não conseguem implementar processos de vendas e de marketing na empresa deles que eles se sintam satisfeitos. Então vamos lá para o próximo passo. Seguinte, existe uma matemática por trás dos anúncios que a maioria dos empresários não consegue enxergar. Essa matemática ela se deve ao fato de que a otimização dos anúncios de acordo com cada empresa ou de acordo com cada gestor, ela varia 100% de experiência. Então é por isso que varia muito um gestor experiente para um gestor não experiente, uma empresa experiente para uma empresa não experiente. Só que o que acontece? Esse empresário, no caso, ele precisa entender que você precisa conhecer as métricas do seu negócio. Isso, de fato, você precisa conhecer. Você não pode deixar isso passar de forma alguma. E por que eu falo isso? Porque você precisa ter um parâmetro do que está bom e do que está ruim. Porque você precisa ter metas realizado. Então, você precisa ter um parâmetro do quê? Qual que era a minha meta e o que a gente alcançou para conseguir metrificar o que você precisa melhorar, o que você precisa retirar do seu processo. Então é justamente por isso que a maioria dos empresários eles ficam perdidos, eles não conseguem acompanhar e entender quando que eles estão pagando caro, quando que eles estão pagando barato. E é justamente por isso, pessoal, que eu bato muito na tecla dessa matemática de anúncios. E eu quero dar um exemplo prático de como que funciona essa matemática de anúncios aqui para você. Se você investe R$30 por dia em ads, vamos dar um exemplo que hoje o seu funil é um funil simples que atrai clientes para o seu WhatsApp. E hoje você paga R$6, vamos dar um exemplo, R$6 de custo por conversa. Então a gente está falando que a cada R$30 investido, todos os dias, você tem uma média de 5 clientes chegando até você. Se você consegue abaixar em R$2, vamos passar para R$1 na realidade. Se você consegue abaixar o seu custo por conversa de R$6 para R$5, parece insignificante, mas a gente está falando de ter um cliente a mais interessado no seu serviço todos os dias. E a gente está falando de 30 possíveis clientes a mais no final do mês, com R$1 a menos de custo. Então é um jogo sempre de diminuir os seus custos e aumentar o seu lucro. E agora vamos para a parte da matemática. Você consegue ter previsibilidade de vendas quando você consegue entender a cada quantos clientes que chegam para você consegue realizar uma venda. Então, quando chega esse momento onde você consegue entender, olha, a cada tantos clientes que chegam para mim, o meu atendimento já está validado, a minha página de venda já está validada, o meu site já está validado, ou o meu Instagram, da mesma forma. Quando eu consigo entender quantos clientes chegam até o meu atendimento e quantas vendas eu faço para fazer uma venda na realidade, você consegue entender quanto em ads você precisa pagar para fazer uma venda. Então é justamente por isso, pessoal, que você precisa ter uma noção muito boa da matemática de anúncios para conseguir entender e ter essa noção de previsibilidade, porque é simples, o jogo ele se torna simples. Se a cada tantos clientes, se a cada 15 clientes, por exemplo, que chegam para você, você faz uma venda, você sabe que você precisa de quantos reais com a média de cliente interessado que você paga, quantos reais você precisa para fazer uma venda. Então você consegue simplesmente ter previsibilidade de vendas, de saber a cada quantos reais eu invisto, quanto eu vou faturar. Então é justamente por isso que é muito importante vocês terem a noção de matemática de anúncios. E é claro que aqui a gente está falando a respeito da matemática de anúncios, mas a gente precisa bater muito em cima também da expertise que precisa ter dentro das campanhas, nos canais de mídia. E que hoje existem vários, mas a ideia é a mesma, sempre diminuir o seu CAC e aumentar o seu LTV, aumentar o seu lucro, aumentar o seu valor de venda, digamos assim. Então é justamente por isso, pessoal, que você precisa pensar na matemática de anúncios, que é a matemática por trás, muito importante, por trás da geração de anúncios e do marketing.
E aqui a gente acredita que o marketing ele só é marketing, de fato ele só vai cumprir o seu papel quando ele conseguir finalizar vendas para você. Não simplesmente criar campanhas aleatórias e te entregar um relatório, que é isso que a maioria dos gestores de tráfego fazem por aí hoje. Então é justamente por isso que a maioria dos empresários ficam insatisfeitos com serviços mal prestados ou insatisfeitos com as próprias campanhas de anúncio, porque eles não concluíram o processo, eles não conseguiram finalizar, eles não conseguiram iniciar as campanhas, otimizar as campanhas, eles não conseguiram ver quais campanhas que funcionavam melhor, qual é o melhor formato, ele não conseguiu definir o seu melhor custo por conversa, por exemplo, caso o funil dele seja um funil que jogue o cliente para o WhatsApp. E aí ele não conseguiu nem entender quanto que era o custo mínimo por cliente interessado no WhatsApp que ele conseguiria pagar. O que dirá entender e ter uma previsibilidade a cada quantos clientes que chegam para ele, quantas vendas ele consegue fazer. Então, ele precisa de fato, você precisa de fato começar a pensar no seu negócio matematicamente. Você precisa ter noção dos seus indicadores, você precisa ter noção do que está acontecendo no seu negócio, dos seus números, do porquê você não está conseguindo faturar mais, na onde que está o seu gargalo, porque é um jogo de identificação. Você precisa entender, os clientes estão indo do ponto A até o ponto B? Ok, os clientes não estão indo do ponto B para o ponto C, opa, tem um gargalo aqui, eu preciso identificar, vamos melhorar, vamos testar uma outra coisa. Então, assim, é um jogo de melhora e aprimora, melhora e aprimora, melhora, acelera, porque você validou alguma coisa e quando você validou, você aproveita e se acelera, que é onde você de fato você vai ganhar muito tempo em caixa, digamos assim, porque você pega e consegue escalar suas vendas. Então é justamente por isso que você, como empresário, precisa ter paciência de saber que muitas das vezes você vai subir uma campanha e ela vai te entregar um resultado, mas não é o resultado real que você de fato consegue adquirir, extrair daquele modelo de campanha. Você precisa ter paciência para testar, porque tráfego pago, processo de vendas não vão fazer milagre para você. Você precisa entender de fato que o que você fez até hoje não é o que vai te levar para o próximo nível. Então é justamente por isso que você precisa bater no ponto de fato de entender que você precisa ter processos bem definidos no seu negócio. E aí sim começar a implementar essa matemática no seu negócio e conseguir escalar as suas vendas de forma organizada, fazendo um balanço legal entre o que você está investindo em anúncios e o que você está faturando. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar nesse vídeo com vocês, rapidamente bater um papo e alertar um pouco sobre essa mentalidade que você precisa ter quando você vai começar a investir no marketing na sua empresa hoje. Tá ok? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É isso.